Este é o Terceiro Sinal. Um programa sobre teatro na TV. Uma revista eletrônica com informações e discussões sobre a cena teatral brasileira. No programa de hoje, vamos assistir a um papo com o iluminador Aurélio de Simone. Uma matéria sobre a política de apoio do SESC do Rio de Janeiro ao teatro. E o diretor Aderbal Freire Filho discutindo Vianinha com a atriz Maria Padilha. Para começar, produzimos um documentário em curta-metragem sobre o mais importante teatro carioca. O Carlos Gomes, palco de revistas e do teatro de vanguarda. Palco de grandes damas e de novos atores e dramaturgos. Um teatro que resistiu a 3 incêndios e apostamos que terá um futuro promissor. Fiquem atentos, o terceiro sinal já foi dado. O Teatro Carlos Gomes foi sempre, ao longo de sua história, predominantemente uma casa dedicada ao teatro ligeiro. Revistas, operetas, mágicas, burletas, comédias musicais foram as propostas dominantes em seu palco. Portanto, é possível afirmar que ele teve um papel muito especial na história do teatro brasileiro. Um pouco como se fosse repositório da alma teatral brasileira, pois não resta nenhuma outra casa de espetáculos de trajetória comparável ao Carlos Gomes. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meus olhinhos fechou. E quando um dia eu abri, quis gritar, quis fugir, mas não sei. Em 1872, havia na esquina da rua Espírito Santo, hoje Pedro I, com a Praça Tiradentes, o elegante hotel Richelieu. O proprietário não estava satisfeito com o hotel e resolveu transformá-lo em casa de espetáculos. Nascia o Cassino Franco Brasileiro, que posteriormente ganhou o nome de Teatro Santana. Em 1904, finalmente foi reinaugurado como Teatro Carlos Gomes, tornando-se o grande palco do teatro de revista. Hoje não se pode mais falar da revista com o olhar de preconceito que caracterizou muito do século XIX e do século XX. Hoje nós temos um outro olhar e vemos como o teatro de revista foi importante até na história do Brasil, na história da arte brasileira. Foi o teatro de revista quem trouxe do morro para o teatro o machixe, o samba, os cantores, os compositores populares. A revista, nos anos 20, ela consegue fazer um intercâmbio com a musicalidade brasileira e vai, inclusive, lançar um gênero de grande sucesso, que era a revista de carnaval. Os sucessos que o povo ia cantar nas ruas, no carnaval, esses sucessos eram lançados no teatro de revista e a população já saía cantando. Na Praça Tiradentes existia uma verdadeira indústria da revista. Existiam gráficas, editoras, que faziam folhetos publicando as músicas, as letras e as partituras e publicando também os textos das revistas. Assim, o povo tinha um acesso muito grande a essas produções. Não só ele via no teatro, como ele podia aprender a música e aprender a tocar a música. Praticamente eu nasci na Praça Tiradentes, porque meu pai trabalha aqui desde 1940 e pouco. Aqui já foi muito bom. O teatro já foi muito bom, teve teatro de revista, mais faz leite. Foi muito bonito. Bibi Ferreira, lembro Bibi Ferreira e Paulo Altran, mas tem muito tempo. Eu acho que o Carlos Gomes surge num tempo em que a Praça Tiradentes era considerada a Broadway do Rio de Janeiro, onde todos os teatros, ou a maioria deles, ficavam na Praça Tiradentes. Eu acho que ele tem uma importância que é comparável ao do João Caetano, que é de ter sobrevivido a esse tempo todo, porque a Praça Tiradentes já abrigou 8, 9 teatros e hoje em dia tem só 2. 3 incêndios fazem parte da história do Carlos Gomes. Em 1929, a companhia Margarida Max estava em cartaz quando aconteceu o primeiro incêndio. 18 anos depois, devido a um curto-circuito, outro incêndio surpreendeu a companhia de revistas de Bibi Ferreira. Após mais um incêndio em 61, o teatro foi reconstruído, perdendo parte de sua arquitetura original. Com o desaparecimento do teatro de revista, o
Teatro Carlos Gomes deixou de ser protagonista da história do teatro brasileiro. A partir dos anos 80, a Prefeitura do Rio assumiu o teatro, que passou a abrigar o teatro de vanguarda e de pesquisa, sem abandonar a sua vertente principal de abrigar plateias e espetáculos populares. Em 1988, escapando de inúmeras ameaças de demolição, de derrubada, finalmente o Teatro Carlos Gomes se tornou um teatro público da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E aí o teatro pôde colocar à disposição da cidade esse palco maravilhoso, cheio de recursos, para uma ampla gama de atividades teatrais. Desde o grande diretor pesquisador, como Peter Brook, né, de fama internacional, como Antunes Filho, que é o grande diretor pesquisador brasileiro, até mesmo comportar espaços como a Sala Paraíso, que é hoje um centro de experimentação, de pesquisa e de lançamento de jovens autores, de estímulo à dramaturgia brasileira. A Sala Paraíso foi criada pelo Aderbal Freire Filho nos anos 90, pela percepção de que todo grande teatro precisa abrigar uma pequena sala experimental para um outro tipo de trabalho. Então, o Carlos Gomes, que é um teatro que sempre se notabilizou por abrigar grandes produções, tem também agora, desde os anos 90, uma pequena sala que abriga espetáculos de pequeno porte. A sala ficou fechada durante muito tempo, no final dos anos 90, e foi reinaugurada em 2001 com o projeto Nova Dramaturgia Brasileira. O teatro de revista sempre falou diretamente da época, dos fatos, da vida, da sociedade, da sua época. E a gente, no Nova Dramaturgia Brasileira, também pretende a mesma coisa, quer dizer, pretende falar sobre o nosso tempo, sintonizar com a contemporaneidade. Claro que são linguagens diferentes, mas o espírito é o mesmo. Eu, sem dúvida alguma, sou um gestor popular. Sou um gestor que preza e se preocupa e prioriza a grande população desta cidade carente de bons espetáculos, de espetáculos profissionais. Então, o Carlos Gomes, obviamente, é o melhor teatro da rede municipal de teatros e ele deve ser olhado com muito carinho, com muito cuidado. A programação dele tem que ser muito bem pensada. Eu fiz questão de ser diretor do teatro exatamente para isso, para que nós pudéssemos ter uma programação de qualidade popular e acessível a todo esse imenso entorno do teatro. O terceiro sinal vai para um breve intervalo, mas volta logo. Fique ligado. Esse é o único programa sobre teatro na TV.